Boa noite, eu sou Cadu Teixeira, sou músico, professor de língua portuguesa. Quero iniciar dando as boas-vindas aí para a nossa querida Rosália, né? Esse ser humano que eu admiro muito, essa mulher preta ituana, atuante na causa negra, psicóloga, mestra em educação, né? Boa noite aí, Rosália. Oi, Cadu, boa noite, boa noite. Eu estou aqui muito honrada, estou muito feliz de estar aqui na sua companhia, na sua presença. É uma relação ancestral, então isso é sem dúvida alguma maravilhoso, né? Mas assim, o que eu tenho de mais importante para falar a meu respeito em todos os lugares onde eu me apresento é que eu sou neta da Dona Ismênia e sou filha da Irene. Isso, para mim, tem uma importância muito grande, enorme, porque todos os espaços que eu ocupo, todos os espaços que eu ocuparei nessa existência, sem dúvida alguma, eu devo a elas e às que vieram antes. Boa noite. Prazer é todo nosso, com certeza. É, enfim, na live de hoje nós falaremos aí sobre os termos racistas, né? Então, nós não esperamos que as pessoas deixem de usá-los aí de um dia para o outro, né? Mas sim que elas se conscientizem, se incomodem, né? Ao ouvir e a falar esses termos aí, né? E também na intenção clara da gente poder, assim, educar, né? Os nossos e também os que estão à nossa volta em relação ao uso desses termos, a questão histórica e tudo mais, né? E é bom sempre ressaltar aí que Pretos de Itu é uma iniciativa do Léo Moraes, né? E ela traz como principal ponto o fato de que nós precisamos conversar, né? Então, vamos começar essa conversa aí. Houve uma polêmica no grupo, Rosália, e eu particularmente adoro uma polêmica, né? Eu gosto porque polêmicas produtivas, porque aí você acaba sentindo como é o pensamento das pessoas, né, em relação a essa causa, como é a visão delas, e você consegue, através de um debate, logicamente, saudável, né, que as pessoas consigam entender o seu ponto de vista, aprende também com elas, com a experiência de vida delas, com o meio em que elas vivem, né? Então, eu acho que são debates importantes, né? Que por muito tempo nós fugimos dessa questão, né? Vamos conversar sobre isso. Parece que é um assunto muito delicado e que não pode ser, né, não pode ser tocado. Ele está ali dentro da caixa de Pandora, né? E não pode ser tocado porque iremos ofender muita gente falando da nossa negritude, né? E enfim, não. Na verdade, nós queremos nos fortalecer, né? Queremos enriquecer os nossos conhecimentos sobre o nosso povo, né? Conhecimentos esses que foram apagados, né? Desde que fomos escravizados, né? Sim, e uma coisa que eu julgo que seja interessante é que durante essa nossa conversa, durante esse nosso bate-papo, que a gente dê conta de trazer aqui para o nosso encontro o sentido das palavras, porque nós sempre trabalharemos com o significado, na maioria das vezes. Por quê? Porque ainda nós temos essa questão que é totalmente eurocêntrica, de você ter que dar um significado à questão da escrita. E como a gente fala, por conta da nossa pretinosidade, por conta da nossa africanidade, eu penso que é o momento também de nós trazermos os sentidos, que tem muito a ver com a África. A questão do sentimento, a questão do sentir. Eu penso que nesse nosso encontro nós poderemos falar bastante sobre isso. É importante, sim, sem dúvida alguma, o significado das palavras, a escrita dessas palavras, mas vamos ver se a gente dá conta também de trazer essa coisa do sentido. Eu, enquanto psicóloga, não dou conta de fazer diferente. E pelo fato também de querermos trazer, de percebermos a necessidade de trazermos África
não tem como falar de África, não tem como falar de Mãe África sem falar do sentido, do afeto, do acolhimento. Eu penso que a gente vai fazer uma dupla bacana aqui. Eu também acho. Eu, como professor de língua portuguesa, procuro sempre trabalhar também as duas frentes, né? O significado da palavra, mas também o sentido, né? Até mesmo outras características da nossa língua, né? O tom com que a pessoa falou, né? A intenção que ela colocou naquela palavra. Eu acho que tudo isso tem a ver também com o significado da palavra, né? Em como ela é aplicada. E aí, Rosália, eu queria colocar primeiro, então, a questão da palavra negro, né? Assim, teve a questão do que o Babu explicou no Big Brother, né? É um pensamento americano sobre a palavra, né? A palavra que vem de origem do negro vem de origem do nigger, que na verdade quer dizer o inimigo, né? Ele era o inimigo dos europeus e tudo mais, né? Enfim, essa palavra sempre foi utilizada, o negro, de uma forma pejorativa, né? Para eles lá tinha o sentido de crioulo, né? Então, se queria desmerecer o negro, você chamava ele de nigger, e aí tinha esse sentido de crioulo, né? E tanto que os movimentos lá adotaram a questão do black para tentar substituir essa palavra, né? E quando eles procuravam dicionários, eles achavam definições como sombrio, que não tem luz, né? Enfim, muitos significados, né? Negativos da palavra. Então, eles quiseram trabalhar um outro termo, né? Que os representasse. Eu acho que no Brasil nós tivemos uma diferença em relação a esse processo, né? Porque desde o começo já foi movimento negro, né? Eu acho que até no sentido de ressignificar essa palavra, mas você pode falar um pouco mais sobre isso. Então, aí o que acontece? Eu fiz, na minha defesa, na minha dissertação no mestrado, eu falei um pouco sobre o nosso material didático, que está sendo utilizado tanto nas redes públicas quanto privadas. E aí, olha só, qual é a dificuldade desse quesito negro? Na maioria da nossa literatura, nós vamos nos encontrar sendo chamados de negros e negras. Eu penso, Cadu, que para nós, o povo brasileiro, que a gente precisa saber também de onde é que a gente fala. Isso vai fazer uma diferença muito grande quando a gente dá o sentido e o significado. Ok, faz sentido isso que você falou. Não é? É isso. Quando você dá o sentido e o significado, tem muito disso. Então, assim, se você pega a literatura brasileira, nós somos apresentadas como negros e negras. E a gente não está aqui para incendiar livro. Não é essa a nossa ideia. Nós podemos ressignificar, não é isso? Então, eu penso que aqui entre nós, talvez em algum momento, essa palavra até caia no desuso. Mas, para agora, para esse momento, nós precisamos ressignificar a palavra negro e negra, porque está posto. Quer dizer, qualquer criança que pegue um livro, pegue uma literatura brasileira, vai nos encontrar dessa forma, como negros e negras. Então, também, não dá para a gente fazer uma fogueira, colocar toda a literatura ali, porque nós temos um termo com um significado extremamente depreciativo. Tá? Então, eu penso que, por isso, o ideal é que possamos ressignificar a palavra. Agora, muito me agrada ser chamada de preta. Então, nada nos impede de fazermos uso de ambas. Agora, o que é que nós precisamos? O que nós precisamos é modificar a intenção quando pronunciamos as palavras. Com certeza. Porque é isso que vai modificar também o significado, né? Exatamente. Aí a gente dá conta de modificar esse significado.
Se nós, todas as vezes que nós nos tratamos de negros e negras e fazemos isso de uma maneira bacana, de uma maneira legal, bastante positiva, tá tudo bem. Eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Com certeza, Rosália, se tivéssemos combinado, não daria tão certo, porque eu também visto aí a questão abordando mesmo a questão de língua portuguesa e tudo mais, cada palavra que você colocou foi muito bem pontuada, né? Porque, na realidade, nós temos que ressignificar essa palavra porque é assim que somos lidos, né? Como negros. Então, eu acredito que o duro é a gente chegar num ponto de falar assim, o negro está errado e o preto está certo, né? Ou o preto está certo, o negro está errado, ou o negro que é o correto, porque preto é cor. Enfim, eu acho que essas questões, elas não são tão, né? Eu acho que são importantes para a pessoa. No caso, você prefere, né? Te agrada mais ser chamado de preta, né? Eu também eu gosto de preto, mas eu gosto de negro também, né? Enfim, as duas expressões, entendeu? Para mim, me agradam muito, né? As duas expressões. E, até falando da questão do politicamente correto, né? Se nós formos interpretar o que seria esse politicamente correto, né? Negro, por ter uma carga pejorativa, preto, por de repente ser considerado uma cor, e também trazer, nós vamos ver aí ao longo da live, que preto também traz uma carga negativa, né? O mais correto seríamos, então, ser chamados de afro-brasileiros. Mas aí, me diga, e os livros? Os livros nos chamam de afro-brasileiros? A história nos trata como afro-brasileiros? Até porque eu penso que fica um pouco difícil esse termo afro-brasileiro para uma... Não que haja uma necessidade de uma definição de nós. Nós somos seres humanos e bom seria se fôssemos tratadas assim. Nem estaríamos aqui nessa live, estaríamos falando sobre outras coisas. O ideal seria, né? Agora, quando você usa o termo afro, você, por favor, me corrija, professor, aqui, ó, se você fala afro, é uma referência a um continente. Sim. Sim? Sim, quando eu digo correto. afro, é uma referência a um continente. Ok? E aí, quando eu digo brasileiro, eu estou me referindo ao Brasil, a toda essa diversidade. E eu penso que... Então, mas aí eu percebo que perde-se um pouco da nossa essência, que é o que a gente busca, que é o que nós buscamos. Não estou aqui julgando se o termo é correto ou incorreto, mas aí eu estou tentando dar um significado para o termo. E em África, você vai encontrar pessoas que não têm as características pelas quais nós sofremos o racismo aqui. Exato. Em qualquer lugar do mundo. Então, assim, você vai encontrar pessoas que não denominadas pretas ou negras no continente africano. E elas são de África. Então, aí é por isso que eu digo que perde-se um pouco daquilo que nós desejamos resgatar, que é toda a nossa essência, que é todo o nosso respeito pela nossa raiz. Eu ainda fico com negros e pretos. Negras. Eu também. Esse negócio de politicamente correto nessa questão, eu acho que não cabe, né? Eu acho que realmente negros e pretos é como nós nos sentimos representados e nos sentimos bem, né? De ser chamados. Agora, você aí que está nos curtindo, né? E acompanhando a nossa live, fica também a critério de cada um, né? De você chegar e falar, de repente, para as pessoas que estão te chamando de negro, de preto, como você prefere ser chamado, né? Como você prefere ser definido? Eu acho que também não podemos ter vergonha de falar isso, né? E de repente, me chamou de negro, mas eu prefiro que me chame de preta, tal, e fica... E tá tudo bem. Eu tenho uma menina que é maravilhosa, encantadora do nosso grupo de pesquisa lá da Unicamp, e em algum momento ela disse exatamente isso, que nós precisamos tomar um pouco de cuidado para não fazermos coro para racistas.
Porque se nós resolvermos nessa altura do campeonato fazermos uma discussão entre nós sobre ser negro ou o chamamento nessa questão, não, tem que ser negro ou tem que ser preto, eu penso que nós vamos cair mais uma vez em uma armadilha. O que nós precisamos é do respeito aos corpos negros, às figuras negras, à história. Se você vai utilizar o termo negro ou preto, o que vale para nós nesse momento é com que intenção, tá? Porque se alguém me chamar de negro na intenção de me ofender, eu vou perceber que essa pessoa está me chamando de negra na intenção de me ofender. Se essa pessoa me chama de preta na intenção de me ofender, eu vou perceber que essa pessoa está se referindo a mim na intenção de me ofender. E isso a gente traz. Isso a gente traz. Agora, o que eu julgo que seja muito importante é que não haja, nesse momento, mais uma divisão entre nós por conta disso. Tá? Que nós não podemos. O que eu penso que é essencial agora é exatamente esse acolhimento. Que você deu sentido, que você deu significado para coisas que são suas, né? Porque sentidos e significados são extremamente peculiares, são muito subjetivos. Então, para que cada preto, cada preta, cada negro, cada negra se sinta à vontade para se denominar, né? Para essa autodenominação. É o que menos importa. Porque tem uma coisa que é bem interessante. Eu trabalho no Centro Pop, que é um centro de referência para as pessoas em situação de rua, e no acolhimento, a pessoa precisa se autodeclarar. A maioria dos usuários do Centro Pop são pessoas negras, pessoas pretas. E aí, quando eu vou perguntar, como é que você se considera? Porque, de acordo com o IBGE, seria preto, pardo, branco, índio, amarelo. Tá? E é muito É muito interessante. Por quê? Porque o branco, eu tenho um cliente que sempre que me falou isso, eu nunca mais esqueci, fez muito sentido para mim. O branco, ele não tem dúvida de que ele é branco. Ele simplesmente fala branco. Como é que você se vê? Como é que você se considera? Como é que você se declara? Branco, branca. Quando é um de nós, é muito, para mim, torna-se até constrangedor, sabe? Estar diante de um corpo negro, de um corpo preto, e a pessoa ficar buscando qual termo que eu devo utilizar. Olha só, o quanto é que o racismo nos massacra, o quanto que nos fere, o quanto que nos sangra. Porque o branco, na hora, ele fala branco, branca. E a pessoa preta, a pessoa negra, fica ali parada. Aí tá, tem moreno? Ah, eu sou moreno. E aí vem uma série de denominações. Por quê? Acredita-se, nós temos internalizado que só pelo fato de eu não utilizar a palavra, eu me livro desse peso, que é o racismo. E a gente sabe que é isso, só não está sendo falado, não está sendo verbalizado. E é isso que eu percebo ali na postura dos nossos irmãos e irmãs na hora dessa autodeclaração, né? Mas todos eles, quando falam pardo, eu faço questão de falar, olha, você sabe que pretos e pardos para o IBGE são negros, tudo bem? É bacana quando eu falo isso, porque eu falo olhando nos olhos e falando para eles, pelo menos é o que eu tento, né? Eu tento passar essa mensagem. Olha, tudo bem, sua parte. Tudo bem, tá tudo bem, sabe? Que a gente seja negro, tá tudo bem que a gente seja preto, tá tudo bem, tá tudo bem. E que a gente dê conta como sempre fizemos, né? Como sempre fizemos, de sermos resistência e de permanecermos vivos e vivas, apesar de mais um luto para nós, né? A cada 23 minutos nós temos que elaborar mais um luto. Aí agora a gente teve o João, né? João Pedro, com
14 anos de idade. E estava em casa. Pois é, ele não estava fazendo caminhada nem correndo à noite, né, com touca na cabeça. Eu não sei quais serão as outras desculpas que eles sempre vão encontrar, mas é isso, que a gente consiga pelo menos se manter, os que ainda estão aqui, que a gente consiga se manter, que a gente não caia em mais essa armadilha de nos dividirmos por questão de ser negro ou de ser preto ou de ser pardo, mas a gente sabe quem a gente é. O importante é isso, a gente sabe quem a gente é. E a gente tem que... E um branco nunca vai entender, né, Rosália? Um branco nunca vai entender o que é o orgulho de ser negro, né? Porque ele não precisa ter orgulho de ser branco, né? Então, ele não vai entender o que é o orgulho de ser negro, né, da nossa história, né, de toda a nossa ancestralidade, né? Ele nunca vai entender isso. Então, é uma coisa que você falou e que, assim, foi abordado também em outras lives, e eu acho que é um assunto recorrente, cada um fala de uma forma, mas sempre volta para esse tema, que tem que ser nós por nós, né? Não pode ser contra nós mesmos, né? Então, de repente, entrar numa discussão ou uma coisa que os brancos eles vão ficar aplaudindo e falando é isso mesmo, eu quero que eles se matem ali entre eles, né? É isso que eles querem. E essa é a estratégia do colonizador, né? É que a gente se destrua. Exatamente isso. Olha, tá vendo? A gente tenta unir esse povo, a gente tenta, mas olha aí, eles mesmos, né, estão o tempo todo se destruindo e coisas desse tipo. Mas não, como nós já entendemos qual é a estratégia, eu penso que a gente dá conta de continuar modificando essa estrutura que está posta para a nossa destruição. É mais do que hora de nós continuarmos, porque não é que a gente vai começar. Essa luta existe desde sempre, né? Desde que nós fomos escravizados, né? Isso já está né? Desde que cada um de nós nasceu, nós estamos já, né? Só fortalece essa luta o tempo todo, porque é disso que nós estamos precisando. E nada de couro para racista, não. Bora lá. É nós. Maravilha, Rosário. E vamos, então, para uns termos racistas. Separei aqui alguns termos. Gostaria, assim, de falar sobre esses termos. E aí, assim, tem comentários também do pessoal. Daqui a pouco nós vamos ler algum comentário de alguém para desenvolver sobre isso. Mas, falando sobre essa sequência de comentários, né? Eu acho que é mesmo para quando, de repente, você soltou ali sem querer... não é legal, esse comentário não é bacana. Ou então alguém soltou do seu lado, você poder chegar numa boa e, né, de repente, ter uma propriedade para corrigir aquela pessoa, né, daquele termo. Bom, vamos lá. Então, seguindo, né, nós temos aqui cor de pele, hein? Na infância, Rosália? Hein? Lá na escola, não, vai pintar com lápis cor de pele. O lápis cor de pele. Caraca! Não é uma loucura? A gente tanto tempo para ter a cor da nossa pele? É angustiante, porque isso acontece hoje, né? Eu só não digo hoje, porque nós não estamos dentro da sala de aula. Mas, assim, eu sou professora também, né? Eu trabalho, até o ano passado eu estava no ensino fundamental, esse ano é que eu estou na EJA. E, sabe, assim, muito comum as minhas colegas, as nossas colegas... Na verdade, não, é o salmão, né? Aquele rosinha. Rosadinho. Aquele lá, a cor da Peppa Pig. Aí coloca aquele lápis. Uma linha de lápis com várias tonalidades de tom de negro, né, e tal. O que é muito interessante, né? Apesar de nós sabermos que muito disso tem cunho comercial, né? O preto hoje ele vende um pouco mais, né? Então ele consome, né? Ele é hoje considerado como consumidor. O que os ingleses viram, como o André falou muito bem, né? Na live passada, que os ingleses viram lá atrás, né? Que o preto poderia se tornar um consumidor e tudo mais.
chegou agora no Brasil, né? Agora que a galera está percebendo que podem colocar produtos para o nosso cabelo, né? Enfim, lápis que representem a nossa pele, né? Enfim, esse tipo de coisa, né? Olha essa diversidade de pele que existe aqui, né? Que é uma diversidade. Nós realmente somos diversos em termos de tonalidades. Mas, assim, mesmo assim, é importante, quando eu falo assim, nós somos diversos em termos de tonalidade, por favor, quem é negro sabe que é negro, quem é preto sabe que é preto. Por favor, não me venha querer comparar, né? Olha só. Você É a nem mesma. você nem é. Né? Olhou, já Oh, bateu, viu a melanina ali. A gente sabe que é algo que vem muito além disso, né? Muito além. E aí, Cadu... Rosário, tornar negro, né? Porque a pessoa às vezes nasce negro na cor da pele, mas ela não é negra no sentido próprio da palavra, né? De conhecer um pouco mais sobre a sua história, de se reconhecer, de olhar no espelho e falar, não, eu sou negro, eu sou preto, eu sou preta, né? Enfim, eu sou negra. A pessoa, às vezes, ela precisa se tornar, né? Não é uma coisa que... Até isso nos foi tirado, né? Nós não nascemos já com essa propriedade. Infelizmente. E, assim, muito disso tem a ver com um mecanismo de defesa para que você se defenda mesmo, para que a gente se torne... Porque, assim, tudo que é referente ao negro, tudo que é referente ao preto já é algo que não é bacana, algo que não é legal, tá? Por exemplo, quer saber? Você usou uma palavra agora há pouco e eu fiz questão de anotar aqui. Você usou o termo clarear. Clarear, tá? Você utilizou o termo clarear. E eu tenho o hábito de modificar, ou seja, algumas palavras nós vamos dar conta de ressignificar, outras nós vamos vamos modificá-la mesmo, né? Então, assim, clarear, eu substituí por facilitar ou evidenciar, sabe? A gente pode deixar isso mais evidente, né? Então, a gente pode do dia a dia, facilitar a sua compreensão. Sim. Tá? Mas o que é isso? São hábitos, né? Hábitos que nós adquirimos. E, em algum momento, a gente também deixou... Quando você diz que a gente tem que se tornar negro, aí nós temos a Neuza Santos, que vai falar muito sobre isso, uma psicanalista negra que acabou se suicidando, se não me engano, em 83. O que acontece? Ser negro, porque a questão não é que a pessoa nem sabe o que é. A gente até sabe, mas a gente sempre vai pensar assim, se eu puder disfarçar, sabe aquela coisa? Sabe que a gente não consegue disfarçar? É para quê? Para ver se você sofre menos. É para ver se você sofre menos. Sabe? Então, olha, não vamos ficar muito no sol, vamos dar um jeito nesse cabelo. A gente sofre, né? O tempo todo nós estamos sofrendo violência. Nós somos violentadas por conta dessa questão da negritude. Eu estou usando o termo violentadas para pessoas, ok? Que eu prefiro. Sim, ótimo. Pessoas, para as pessoas. Né? Então, nós nos sentimos violentadas. E é muita dor, é muito sofrimento. Sabe? Você acordar pensando que o seu corpo, ou o corpo do seu filho, o corpo de uma filha, o corpo de um ente querido, de qualquer ser, pode ser abatido por conta do racismo, que mata, que fere, que destrói. Então, assim, eu não vejo dificuldade nenhuma em trazer para uma elaboração esta não aceitação da negritude, não aceitação dessa, que para mim é isso, né? Dessa pretinhosidade. Porque leva um tempo para a gente pensar dessa forma. Leva um tempo para a gente pensar dessa forma. E nem todas as pessoas têm o privilégio que nós tivemos, porque eu sei que você foi um privilegiado nesse sentido, de nascer negro. Né? Eu tive o privilégio de nascer negra. Eu não estou dizendo que sempre foi bonito e gostoso como é aqui internamente, tá? Porque aí eu não estou falando... Porque aí eu não estou falando dos racismos e nem dos racistas, por isso que eu estou falando.
algo bonito. Por quê? Porque minha mãe era cozinheira e ela comprava comida e livros para nós. Minha mãe tinha uma outra visão. E a minha avó tinha umas falas racistas, assim, que hoje eu entendo, vó, sabe? Mas assim, a gente sempre foi, a gente não pode ser outra coisa. Nós não tivemos nem pensar, nós não tivemos essa oportunidade de ser menos que negros e negras. Nós nunca tivemos essa oportunidade. Agora, muitos de nós, muitos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, não deram conta mesmo disso. Às vezes, eu já observei, eu já tive, principalmente aqui no consultório, eu já tive alguns relatos de negros e negras que disseram, olha, quem me tornou negro ou quem me tornou negra foi uma pessoa branca. Olha só como é que é. Aí é que tá. Olha como você é capaz de modificar o sentido das coisas dependendo de quem fala. Olha, é muito isso. Enquanto é um negro falando que você é negro, você tá ali relutando. Mas quando é um branco que vem e fala, é assim, eles têm autoridade, sabe? Então depende também de quem fala. A nossa intenção é tirar essa autoridade deles, né? Mas sim, sempre foi para isso. Nós precisamos trazer isso para nós, tá? Mas é complicado também, porque como é que nós vamos trazer para nós toda essa africanidade, toda essa nossa raiz, se nós estamos inseridos em todo esse eurocentrismo, para qualquer lugar que você vá, né? Os nossos pensamentos são eurocêntricos. Então, nós precisamos de muito para chegar a essa valorização dessa África negra. Nós precisamos de muito discurso, nós precisamos de muita escuta, o respeito pelos mais velhos, pelas mais velhas. Não é isso? Certeza, eu acho que esses são valores que, na verdade, eles se perderam, aí falando como sociedade, né? Mas eu acho que, falando do nosso povo, eles são importantíssimos para o nosso fortalecimento, né? Nós conseguimos nos fortalecer dessa forma, né? Nos apoiando, né? Como o próprio Léo disse, né? Não marcando gol contra, né? Não dando esse lado aí para os brancos ficarem felizes aí com as nossas discussões, com as nossas divisões, né? Como você disse bem no começo aí, a gente não pode se dividir, sabe? A gente pode ter opiniões diferentes, podemos discutir essas opiniões sem problema, né? E cada um colocar a sua visão, mas sem nos dividirmos, né? Não precisamos dessa divisão. Não cabe essa divisão. Muito pelo contrário, né? Cabe agora a união, cada dia mais. Nós precisamos desse retorno à nossa africanidade. Nós temos um livro da Sobol Fustomé e ela vai falar sobre o espírito da intimidade. E ela fala sobre um espaço em África onde você dá conta de toda a afetividade, de todos os afetos. E de uma maneira tão linda, porque não dá para pensar em África num ser separado, sabe? Só dá para pensar em África se for num todo, se for Ubuntu, porque porque somos. Eu penso que nós damos conta disso. Assim, olha, quando eu era mais jovem, hoje eu sou menos jovem, mas eu já fui mais jovem. Eu me lembro que nós tínhamos muito dessa coisa de estarmos juntos. Eu só não sei te dizer se era por uma obrigatoriedade, mas era algo muito prazeroso. Quando eu digo obrigatoriedade, é porque assim, o povo preto só podia frequentar um determinado espaço aqui dentro da cidade de Itu. Aí tinha brancos que iam lá para o Clube Ituano e nós íamos para o Clube São Pedro, íamos para o Bloco do R, que é o Bloco do R do Darcy, o pai do André, e a gente se reunia, nós nos fortalecíamos dessa forma, né? nessa unidade. E era muito gostoso.
era muito bom. E não, eu não estou aqui fazendo uma apologia ao apartheid, não é isso. Mas, sim, que tenhamos uma reflexão para que possamos nos unir. Isso é muito importante. Em relação a isso também, eu acho que, mediante o que você falou, tem também uma coisa que, pelo menos acontece comigo e com algumas pessoas à minha volta, que eu gostaria também que você colocasse, para já voltarmos aos termos aí, mas também eu acho importante, mas acho importante explorar nessa questão, que é, de repente, quando você encontra um negro, uma negra na rua, não é diferente? A gente parece que encontra uma pessoa, você abre um sorriso, você sabe, tem alguma coisa, né? Nós sabemos o que é, né? Tem a ver com a ancestralidade, mas tem alguma coisa que faz você olhar na direção daquela pessoa e faz com que você abra um sorriso, com que você sinta alguma coisa que até é um sentimento meio difícil de explicar, né? Então, sabe o que é? Que é muito isso. Nós somos muito invisibilizados, né? Invisibilizadas. E quando nós nos vemos, nós fazemos questão de mostrar uns para os outros, umas para as outras, olha, a gente pode existir. E é esse o recado que a gente dá nessa troca de olhar. Tá, olha, eu estou te vendo, eu te vejo, eu sei que você existe tanto quanto você sabe que eu existo. E nós precisamos, então, começar a trabalhar essa questão de que forma que a gente vai existir. Sabe? Deixar de sobreviver e passar a existir. E a gente precisa existir nessa comunhão. É nessa comunhão. Olha, eu vendo uma pessoa ali. Se você se aproxima dessa pessoa e, cara, você percebe que é um dos nossos, você percebe que é um irmão, você percebe que é uma irmã, você não quer saber o motivo, porque não é assim. A gente pode falar o que a gente quiser da gente. Dos nossos, a gente fala o que a gente quiser. Mas ninguém mais vai abrir a boca para falar. Né? Porque vai comprar briga. Vai comprar briga. Que não falem mesmo. Que fique entre a gente o que a gente acha, né, de nós, as nossas discussões e tudo mais, né? Mas o próximo termo, Rosália, ele tem a ver com... então, falamos sobre a questão da cor de pele, né? Eu acho que, enfim, também é uma coisa para as pessoas pensarem, refletirem sobre. Mas, assim, falando sobre um outro termo que é bem pesado também, que é a questão doméstica, né? Que tem a ver com a pessoa... Né? Os negros eram considerados como animais e tudo mais, e as pessoas, os negros que começaram a frequentar as casas, né? Não os que frequentavam na senzala e tudo, mas principalmente pós-abolição e tudo mais, e começaram a frequentar as casas, eram considerados um pouco mais civilizados, eram como animais de estimação. E aí esses eram conhecidos como domésticos, né? E aí, enfim, foi uma das origens da palavra doméstica, né? Foi, enfim, era domesticada, né? É uma loucura. Isso aí é uma coisa que a pesquisa, né? Quando eu cheguei na pesquisa, eu falei, nossa, cara, que loucura, né? Hoje em dia, lógico, nós já usamos outros termos, nós falamos que é uma auxiliar, né? Uma ajudante, enfim. Mas até pouquíssimo tempo atrás ainda... Nós quem? Então, eu posso falar por mim, né? Hoje... Você está se referindo a... então, tem essa questão também, né? Infelizmente, eu acho que muita gente ainda usa esse termo doméstica, né? Mas assim, pensar que tem, assim, nada contra os animais, nossa, eu amo os animais, enfim, não tem nada contra eles em relação a isso, mas assim, um ser humano ser comparado a um animal domesticado, né? Então, quer dizer, você chamar de doméstica, não tem uma doméstica, né? Até nessa fase da pandemia, as pessoas, né, não querem dispensar suas domésticas, aí não querem perder, né, as suas mordomias, né? Então, enfim, esse termo é um termo pesado, você não acha? Cadu, elas que ficaram limpando os banheiros, limpando as privadas e foram as primeiras a serem contaminadas, não é? Elas que não conseguem voltar para casa no final de semana para cuidar dos seus filhos e foram contaminadas.
É complicado. Eu penso que esse termo, eu penso que é mais um que nós deveríamos ou poderíamos, talvez, depois eu quero saber a opinião de todos e todas, ressignificar. Porque também nós não vamos dar conta de queimar, mas nós podemos ressignificar essas palavras. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir o filme O Mordomo da Casa Branca, porque Não. existem várias formas de resistência. Eu as vejo como a maioria das mulheres negras, das mulheres pretas, e como as matriarcas africanas, eu as vejo como as verdadeiras libertadoras. Por quê? Olha só, as verdadeiras redentoras foram elas que quebraram as nossas correntes e que até hoje o fazem. Por quê? Nesse filme O Mordomo da Casa Branca, a gente dá conta de perceber as várias formas de resistência, as várias formas que nós encontramos para resistir. E aí, isso me remete à minha mãe, à minha avó, às minhas tias, onde todas elas saíam para trabalhar, saíam da cidade de Itu, porque tem esse detalhe. Os senhores aqui, né, que eram os fazendeiros, os donos, os senhores de escravos, de escravas, escravizados, eles saíam, os herdeiros, tá? Os herdeiros. Eles saíam daqui, iam morar em São Paulo, mas, detalhe, eles só levavam para trabalhar dentro das casas, as domésticas, pessoas de confiança. Então, tinha muito aquela coisa de padrinho, de madrinha, né? Os padrinhos, nossa, não, eu vou pagar o seu estudo, eu pago, e você fica ali à minha disposição. Ou seja, é uma escravização moderna, né? Modernizada, porque você sabe que até hoje nós vivemos esse sentido, esse significado. E aí levavam, né, essas meninas, na maioria das vezes muito jovens, e aí tinha aquela coisa da herança, né, porque a sua avó cuidou da minha mãe, a sua mãe cuidou de mim, e seus filhos cuidarão de quem vier depois de mim. Sempre teve essa coisa, né, essa herança e tal. E aí essas mulheres, elas saíam daqui, elas iam para São Paulo, iam para outros lugares, para poder trazer um dinheirinho para que a gente pudesse viver melhor dentro da cidade. Porque não havia assim, um trabalho formal, um trabalho com carteira registrada. Então ficava uma delas ou duas para cuidar da gente, que éramos sobrinhos, filhos, tal, e as outras iam embora lá para São Paulo para poder ganhar um dinheiro a mais e para trazer para cá, tal. Então, eu as vejo, por isso que eu penso que dá para a gente ressignificar isso. Eu as vejo como o símbolo da mais pura resistência, porque o nosso estudo, tudo o que nos beneficiou materialmente foi por conta de todos esses sacrifícios a que elas se sujeitaram, sabe? Fora desse espaço. Eu penso que é uma palavra que dá para a gente ressignificar, olhar com um pouco mais de respeito, não pensar mais nessa questão desse comparativo com os animais. Sabe, eu penso que a gente dá conta de ressignificar essa palavra. Mas sim, eu quero a opinião, né? Na própria CLT, né, nós temos lá trabalhador doméstico, né? Então, é uma coisa que também caminha pelos livros, igual foi falado da palavra negro, né? E, enfim, é duro você, de repente, apagar uma expressão tão forte, assim, tão usual, né? Tem algumas que caíram em desuso, né? Durante a história, enfim. Com essas palavras também. Pode ser mas enquanto isso não acontece, que nós possamos ressignificá-las, né? Porque a ação ainda está aí, a ação ainda existe, a ação ainda está posta. Então, eu penso que o ideal seria ressignificar. Perfeito, Ana, perfeito. Vamos para a próxima, então, expressão? Essa foi sensacional.
Sensacional, contextualizando bem. Bacana, hein? Vamos para a próxima, então, a dar com pau. Né? A dar com pau tem a ver com os negros, quando eram escravizados em África, eram trazidos aí nos navios negreiros, né? E muitas vezes nós temos histórias relatando que eles se jogavam ao mar porque não aceitavam ser escravizados, né? Tem até uma coisa que colocaram no grupo essa semana, bem bacana, foi uma escultura lá dos negros do fundo do mar, né? Na Espanha e tudo mais. E aí alguns faziam greve de fome, né? Porque eles não aceitavam realmente aquela situação. E aí, para obrigá-los a comer, né, eles tinham um pau que obrigava o negro a comer, né, davam a comida, obrigando o negro a comer com aquele pau, né, o angu, enfim, e outros alimentos com o pau, né. Então, andar com pau tem a origem nesse sentido. E nós usamos em um outro sentido totalmente diferente. Quer falar um pouquinho sobre isso aí? Então, aí entra muito também essa questão do regionalismo. Eu estava observando, ouvindo duas meninas maravilhosas, cadê? Acho que é Natália, deixa eu ver, anotei, Natália e Maristela. Elas estavam falando sobre essa questão de alguns termos serem utilizados em algumas regiões e outras não. Tem essa questão também. Quando a gente fala assim, olha, eu utilizo esses termos, eu já utilizei esses termos, mas até então eu não sabia o sentido e nem o significado. Qual é a sugestão? Qual é o meu convite? Que nós comecemos a pensar essas palavras e a senti-las. Eu penso que se nós dermos conta de fazermos isso, muito provável que algumas dessas palavras não serão mais utilizadas, elas cairão no desuso, ou elas serão ressignificadas por todos e por todas. Tá? Se a gente começar a sentir, a prestar atenção nessa estuda, eu penso que vai ser bacana. Uma das coisas, Cadu, que a Natália e a Maristela disseram, além dessa... na verdade, seguindo, né, o pau que você trouxe, que talvez alguns de nós nunca tenha ouvido falar, tem a questão também que elas falaram meia tigela. Você já ouviu essa expressão? Meia tigela. Você trouxe... Aqui, tá? Não, eu lembrei. Hã? Inclusive era a próxima. Você trouxe essa... Não, mas pode mandar. Você trouxe esse termo? Sim. Então, fazer nas coxas, né? Então, assim, são termos todos relacionados a essa questão da escravização, né? Fazer nas coxas por conta de que cada coxa tinha um tamanho, cada coxa tinha um tamanho. Como é que é? Explicando para a galera depois de contexto histórico, né? As telhas eram moldadas na coxa dos negros e das negras, né? E aí, cada um tinha uma coxa de um tamanho diferente, né? Então, com certeza, as telhas não sairiam todas do mesmo tamanho. E aí, isso significava que era alguma coisa mal feita, né? Porque elas não saíam todas com o mesmo padrão, né? Então, daí foi se utilizando, e é utilizado até hoje, você fazer as coisas pelas coxas ou nas coxas, nesse sentido, ser uma coisa mal feita, né? Exatamente. Aí, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre meia tigela. Conta a história pra gente. Então, o meia tigela é o seguinte, né? Os negros, eles trabalhavam em minas de ouro, né? E nem sempre eles conseguiam alcançar as metas, né? Que eram estipuladas ali pelos seus senhores. Então, com isso, quando isso acontecia, quando eles não conseguiam alcançar as metas, eles não recebiam uma tigela completa de comida. Eles recebiam meia tigela, né? Eram considerados medíocres, né? Pessoas que não conseguiam alcançar o objetivo que era pedido, né? Então, tem a ver com isso, tem a ver com a falta de valor, tem a ver com mediocridade, né? E tem a ver com, de repente, eles serem considerados incompetentes e receberem metade do alimento e não o alimento completo, né?
Então, eram consideradas meia tigelas. Complicado, né, meu querido? Eu respirei assim também. É complicado. A gente está com essas emoções. São fortíssimas as emoções, mas é algo necessário. Nós precisamos acessar tudo isso se nós queremos uma mudança, uma transformação e algumas ressignificações. Não tem como fugir. É só no enfrentamento para que a gente... É um termo que pode ser suprimido, sabe? Enfim, a gente nem tem que pensar em ofensa às pessoas. Muito menos você usar um termo como esse, né? Meia tigela, enfim. Falar que a pessoa é de meia tigela, né? Enfim, se for usar, que use medíocre, né? Mas eu acho que é duro também, tipo, né? Mas de repente, pensar em uma substituição por um termo que ofende uma outra pessoa, né? É complicado. Penso que o ideal seria se nós parássemos para pensar de que nós não temos esse direito, sabe, de desvalorizar nada nem ninguém. Nós temos que olhar para o ser humano com respeito, por mais ódio que a gente tenha, por mais raiva que a gente tenha, sabe, a gente parar para pensar, essa raiva é minha, esse ódio é meu, eu que me vire, sabe? Não estou dizendo que a gente não tem vontade. Né, Rosário? Mas, sabe? Mas peraí, vamos parar, vamos pensar. Vamos sentir, né? Sejamos um pouco mais empáticos. Por que nós utilizaríamos esses termos com o ser humano? Né? Com que ideia, com que intenção, com que finalidade? Isso é muito... eu penso que traz muitas reflexões. Mas... ok, se na hora da raiva eu tenho vontade mesmo de xingar alguém, é melhor que enforcar, né? Então vamos xingar. Eu tenho vontade de xingar alguém que eu tenha, pelo menos, essa noção, né? Que eu traga, eu não sei se na hora da raiva, mas essa coisa da gente ressignificar mesmo. A partir do momento que eu já sei, a partir do momento, não, eu sei o que é que, o quanto que isso afeta um ser humano. Então, vamos fazer o possível para que isso não aconteça. Eu sou mais disso, sabe? Essa coisa denegrir e enegrecer, que a gente consiga... eu penso que denegrir e enegrecer a gente dá conta de ressignificar. Se nós vamos ressignificar negros e negras, eu penso que denegrir e enegrecer a gente vai ter que ressignificar também. Teve uma live do Sérgio, né? Ele até fez uma brincadeira que eu achei interessante, né? Ele falou, pô, a pessoa vem falar denegrindo, pô, vou começar a falar debrancando, então, né? Já que é pejorativo, você está me debrancando, poxa. Então, né? Eu acho que é um humor saudável também, né? De repente, até para... Tudo bem, eu acho que no dia a dia, ninguém está livre, né, Rosário? Ninguém. Eu mesmo, olha lá, tá vendo? Nós estamos falando sobre os termos e eu usei o termo clarear. Você vê como é um negócio que está tão enraizado em nós que em algum momento você vai usar algum desses termos e, enfim, não tem jeito, né? Não tem jeito, não temos para onde fugir, né? É uma armadilhinha ali que não tem como nós não cairmos, né? É muito comum. Mas, assim, eu queria agora, antes de continuar nos termos, eu queria ler alguns comentários aqui que mandaram da galera. Pode? E aí a gente vai comentando, assim, de uma forma bem sucinta, porque, assim, nós gostamos muito de conversar, né, Rosário? Eu acho que o povo já deve ter percebido isso aqui. Então, se deixar, a gente faz live ao melhor estilo sertanejo. Fica aqui 4 horas falando, tranquilo, né? Depois, a hora que vai levantar, tá dormente, mas tudo bem. A gente consegue aqui, né? E tem assunto, olha, para semanas, né? Mas, assim, vou falar, então, o primeiro comentário da Susley. Susley Rodrigues comentou aí, a nossa querida Susley. A história foi escrita por gente branca. Corroborar com essa história mal contada é perpetuar os estigmas, não acham? Então, levou para reflexão de novo. É legal. Não é? Deixa eu ver se eu entendi. Ela está fazendo um comentário sobre a nossa história ser contada pelo povo branco, é isso? Branco. E daí falou, corroborar com essa história mal contada é perpetuar os estigmas, né? Então, ela deixa o questionamento. Não acham?
é o que nós estamos falando, para refletir, para, né, no sentido de refletir, sentir a palavra, começar a perceber, não ser uma coisa tão assim, eu falei e fica natural. Né? Eu acho que ressignificando a palavra ou não, o importante é que tenha essa reflexão. Né? Eu acho que a reflexão é sempre importante. Então, eu falei denegrir, mas espera aí. Tem que ser uma coisa consciente. Não pode ser mais uma coisa que, eu soltei aqui sem querer. Eu acho que a gente tem que começar a se posicionar em relação a essas coisas, né? Até porque quando você procura lá denegrir, por exemplo, que é o tornar negro e tudo mais, né? Tem os sinônimos, né? Difamar, falar mal, né? Destruir a imagem, enfim, várias outras coisas. Quer falar mais alguma coisa sobre o comentário dela ou posso partir para o próximo? Não, bora lá. Aí a gente faz um link aí. A Tainá Lemos comentou o seguinte: eu fiquei meio assim pelas falas do Babu sobre a palavra negro, que eu não sabia, mas prefiro ser chamada de preta mesmo. Olha lá, preta, Tainá preta. De boa, a gente não está aqui para oprimir ninguém. É verdade, muito pelo contrário. Nós já somos muito oprimidos e oprimidas, Tainá. Fique à vontade. Exato. Renata Campos comentou o seguinte: por favor, abandonem o Moreno. Rosália, eu sei que estamos complacentes aí, mas eu tô com a Tainá aqui. Não, Tainá, tô com a Renata. Tô com a Renata. Né? Com a Renata. Eu acho que tem que abandonar também. Sabe, a pessoa economizando na melanina. A pessoa economizando na melanina. Não é, meu querido? Não, nós não vamos mais aceitar essa palhaçada aqui, morena. Não, o pior é que assim, morena, quando não se contentam com morena, é moreninha, que é para diminuir. Morena, cor do pecado. Vai pra ponta que caiu. Cor do pecado. Mais um termo. Eu não nasci esse negro, esse preto maravilhoso, para me chamarem de morena. Então, eu não consigo. Eu não consigo falar, eu falo na hora. Eu falo, moreno não. Tá? Por favor, não, né? Não. Cauane Rodrigues, olha lá, comentando. Mulata, então, muito menos. Mulata, né? Vamos aproveitar já fazer um link com mulata e da cor do pecado? Porque as duas têm uma conotação também sexual, né, Rosália? Exato. Mulata tipo exportação, né? As mulatas do Sargentelli, né? Então ficaram conhecidas no mundo inteiro as mulatas brasileiras como as gostosonas, né? As corpulentas e tudo mais. Então, e bem como também a questão Você aqui... sabe que Cadu, a indústria do turismo até hoje ganha muito dinheiro utilizando esse termo mulata. Sim. Até hoje ganham muito dinheiro. Existem pacotes que são vendidos internacionalmente com meninas. Por quê? Principalmente para as regiões brasileiras onde se investe menos. Porque você sabe que existem muitos Brasis no Brasil. É um país muito grande e aí nós acabamos também não conseguindo dar conta de toda essa cultura, né? É uma cultura que de um estado para o outro tem uma diferença grande, enfim, ao mesmo tempo tem uma cultura nacional, né? Mas entra aí também uma negligência do Estado que não ampara as regiões onde a maioria da população são negros e negras. Então, assim, quanto mais vulnerável estiver uma população, mais fácil eu sucumbi-la. Né? Então, porque esses pacotes que eu estou falando são nas regiões brasileiras onde você tem um número maior de negros e negras, tá? E onde existe uma exploração, inclusive quando a gente vai falar do corpo das mulheres negras, né? As mulheres negras e as mulheres pretas. Então é algo também dá mais de uma live, né, Rosário? Falar sobre essa hipersexualização do corpo da mulher negra
e também do homem negro, né? O homem negro também teve seu corpo sempre hipersexualizado. Nós temos aí no grupo, que, se eu não me engano, foi a Célia Caetano, que colocou um texto que vai falar muito sobre essa violência sexual que nós sempre sofremos, e até hoje a coisa não mudou muito. Porque quando a gente fala sobre essas regiões do Brasil onde o turismo é intenso e onde se vende pacotes com anúncios a respeito dessas mulheres negras que são chamadas de mulatas, você vê ainda uma exploração desses corpos de uma maneira descarada, o que é pior, porque também não dá para fazer de conta de que ninguém está vendo, de que a coisa não está acontecendo. Acontece, e sim, por favor, vamos parar de usar esses termos, né? Morena e mulatas relacionada a nós, mulheres negras. O pecado também, que está ali associado. O pecado também, né? Que pecado é esse? Os pecados foram cometidos. Se a gente for falar em termos de religiosidade, foi muita violência, né? E os pecados foram cometidos. A não foi consentida, né? E os pecados foram cometidos pelos Oxente, até os pecados foram cometidos, sim, pelos senhores e pelos seus cúmplices. Sim, os pecados foram cometidos. Assassinato também, né? Mas uma forma também que se tem, Cadu, quando fala acordou pecado, é uma forma também de responsabilizarmos, sabe? Nós que induzimos esses seres a cometerem o pecado, que é o pecado da carne, de ter o desejo. É outra falácia, né? Outra safadeza. E contar na questão do conceito de que o negro não tinha alma, né? Então, tudo isso é uma coisa que vai se ligando na outra e leva a esse conceito aí, né? Até para falar até da questão da etimologia da palavra, né? Então, era o mulato, né? Era considerado ali o filho, né? Macho, né? Do cruzamento do cavalo com a jumenta, né? O jumento com égua, né? Que dava ali a mula, né? Então, a mula tinha uma cor um pouco diferente, né? Daqueles outros animais, né? E aí, a geração desse cruzamento dava a entender que você cruzava um animal nobre, né? Olha que crueldade, você cruzava um animal nobre com um animal inferior, né? Então, não tem a ver só apenas com a cor, né, desse animal original. Tem a ver também com você pegar um nobre, né, ou no caso, colocado pelos brancos como o europeu, né? Então, o europeu que era o nobre com o negro que era uma raça inferior, né? Por isso também essa associação e a criação. E esse era o resultado, né? Ai. Mais um comentário? Bora lá. Flávia Magalhães, exatamente. Eu me denomino preta, embora de pele mais clara. Que bacana. Ficamos felizes você me engrossar aí o nosso bloco, né? E com certeza, né? Nós ficamos felizes, né? Porque às vezes um negro de uma pele mais clara, né? Podemos, em outra live falaremos também sobre colorismo, né? É uma das pautas, né? Mas eu fico muito feliz quando a pessoa se considera negra, né? Preta, mesmo tendo uma pele mais clara, né? Sabe reconhecer no espelho seus traços negróis e enfim. Seja bem-vindo. Cadu, quando você fala eu fico muito feliz, porque em termos de união, porque se você para pensar, é aquela coisa. Na maioria das vezes é aquele povo que fica em cima do muro, né? Mas também não é aceito em lugar nenhum, sabe? Aquela coisa quando a pessoa fica ali, ela fica em cima do muro. E os brancos, na maioria das vezes, eles são aturados em alguns momentos, enquanto possam beneficiá-los ainda. É suportável. Aí a gente vê, eu vou trazer assim rapidinho, eu estou de olho na hora aqui, eu acho que a gente está extrapolando, mas assim, a carta de William Lynch, que
usava essa estratégia, né, de colocar uns contra os outros, umas contra as outras, para enfraquecer mesmo a gente. Essa era a ideia, né? Que ele era uma espécie de assessor dos escravagistas, dos escravistas e dos senhores e tal. E ele era chamado porque, assim, as pessoas queriam saber como é que ele dava conta de manter os seus negros escravizados ali de boa, né? Quer dizer, de boa. Mais ou menos de boa, porque eu duvido que tenha sido de boa mesmo, né? Mas pelo menos ele mostrava um resultado mais eficiente que os outros que tinham, assim, muitos negros e negras, fujões, coisas assim. E aí, a estratégia que ele utilizava era essa, ele aconselhava, né, as pessoas que o contratavam para, coloca os mais velhos contra os mais novos, os mais claros contra os mais escuros, os homens contra as mulheres. Acabou essa conversa. A gente tem que estar ali, um ao lado do outro, porque a dor é a mesma. Não vem com conversa fiada. Eu estava vendo aqui, quer ver uma frase que eu anotei? Vamos ver aqui se eu consigo me achar. Eu vi acho que é no History. Para morrer, basta estar vivo. Essa é a frase comum, né? Aí, o Levante Negro colocou assim, no Brasil, para morrer, basta ser negro. E é muito isso, tá? É muito isso. Ninguém quer saber se você tem a pele mais clara, se você tem a pele mais escura, se o seu nariz está mais fino, se seus lábios são mais finos. Cara, você vai ser atingido e dói. A nossa dor é a mesma, nós sentimos da mesma forma. Então vamos parar. Amei, esqueci o nome da mulher, Tainá. É Tainá? Tainá que falou o quê, no caso? A Tainá falou, Tainá falou ela foi que meio assim ela com tem uma pele mais clara. Ela tem a pele mais clara. Quem tem a pele mais clara... Mas ela se auto Flávia Magalhães. Flávia, ok, Flávia. Então, e é bacana que a gente tenha essa noção, porque é muito isso, cara, é muito isso. A gente tem mais que estar junto mesmo e compreender que é a nossa luta e tem que ser um pelo outro, tem que ser uma pela outra e bora lá. Mais algum comentário? Vamos ler mais alguns aqui, Nós temos empolga. aqui... A gente se empolga. Demais, porque é um assunto gostoso de falar, ao mesmo tempo que tem a importância, né, ser falado e ser debatido, mas é um assunto que para nós é enriquecedor, né? Bom, Lelo Teixeira, meu primo aqui, as pessoas ficam com dedos em me chamar de preto, como se fosse uma ofensa. Dá uma raiva quando tentam nos clarear. Pardo, moreninho, tá doido? Eu sou negão. Ah lá. Pois, né? Vamos lá, Cris Moraes. Até hoje na escola se usa esse termo, cor de pele, meu Deus. O lápis cor de pele. E assim, o que mais me deixa muito chateada, já que a gente vai voltar no tema cor de pele, que eu atropelei lá atrás, o que me deixa mais indignada, não é chateada, não, indignada mesmo, é que assim, as colegas de trabalho que estão ali orientando as nossas crianças, elas insistem nisso. A Tânia, eu chamo a Tânia de Tanhão, né? A Tânia acabou fazendo, se eu não me engano, o TCC da formação dela, que ela, se eu não me engano, ela fez gestão pública, não tenho muita certeza. Tânia, se você estiver por aí, fala um ó para nós aí. E ela ficou indignada quando o filho dela chega em casa e falou que não ia pintar porque não tinha lápis cor de pele. Mas que lápis cor de pele é esse, né? Então, assim, ele não tinha aquele lápis cor de rosa, sabe? E, gente, é uma criança que, mesmo que as nossas crianças cresçam num seio de negritude, tá? Onde ele vai aprender, essa criança vai aprender a valorizar as nossas raízes, toda a nossa ancestralidade. Quando ela vai para a escola, ela se depara com um mundo extremamente violento em termos
de raça, de racialidade. E nós temos que estar ali o tempo todo brigando. E é desgastante, porque sempre sobra também para aquele corpo negro que está ali naquele lugar, sabe? Para aquela pessoa negra que está naquele lugar, que na maioria das vezes nós somos minoria. Como se ele não pertencesse, ou como se tivesse uma cota de permissão para que ele tivesse ali, né? É muito isso. Se você começa a falar, que é o meu caso, você se torna uma pessoa extremamente desagradável, você entra na sala, o povo já torce o nariz, se você levanta a mão, o povo não quer te dar microfone. Eu já passei muito por isso. Cara, eu já passei muito por isso, sabe? Estou ali no seminário, estou numa palestra, estou empolgada com as falas, e aí quando eu levanto a mão, as pessoas fazem de conta. Eu acho um absurdo alguém falar que não é uma pessoa muito discreta, né? Então não dá mesmo para ver Rosália Maria nos lugares onde ela frequenta. A gente entende. A gente entende. Eu sempre lá atrás, né, com umas cores muito discretas, então as pessoas não me veem. É impressionante. Passa com o microfone assim, cara, para que você não fale, porque já sabe, porque a pessoa já sabe. E isso quando não se justifica. Observou a gente ali e fala, então, olha, eu não trouxe o recorte racial, mas não trouxe o recorte racial por quê? Como assim? Eu sabia que a Rosália vinha. Recorte racial. Não, mas nós precisamos falar sobre isso, sabe? Uma vez nós participamos de um evento aqui em Itu e a pessoa veio para falar de violência contra as mulheres, sem recorte racial, viu? Apresentando dados estatísticos de que a violência contra a mulher negra aumentou 54%. E o cara não traz dados, não traz um recorte racial? Que conversa é essa? Né? Ou seja, empurrando tudo para debaixo do tapete. Aí a gente passa a ser a pessoa chata, a pessoa insuportável, o povo passa com o microfone bem longe da gente, mas não tem problema, a gente vai continuar enquanto nós estivermos... Assim, por mais pessoas chatas assim, né? O chato é que faz acontecer. Que isso. Bom, vamos lá. Temos aqui mais uma fala. A Gabi Camargo, ela até concorda aqui, ó. Eu, professor na educação infantil, já pergunto, mas qual pele, né? Então, voltando à cor de pele, Laila Soares, vocês poderiam organizar uma live só para falar sobre o colorismo. Vamos organizar, Laila. Vamos organizar, porque é um assunto que ainda confunde muitas pretas e pretos. Concordamos, até falamos... confundir. Né? O Cadu, eu penso que também não precisa confundir. A gente já sabe quem é preto. Todo mundo que é preto sabe que é preto, gente. E a única coisa assim, que eu penso que a gente deve aproveitar só para falar é que, assim, existem alguns corpos que não vão sofrer o racismo da marca. Porque existe o racismo de origem, que é aquela gota de sangue, né? Uma gota de sangue negro, você passa a ser negra. Só que se você não tem um corpo lido socialmente como negro, você vai evitar uma série de discriminações, uma série de violência. É isso, é sobre isso que a gente fala, né? Porque quanto mais próximo você estiver do caucasiano, né? do povo branco, dos europeus, é tanto que a gente fala, né? Mais vantagens você leva, mas não quer dizer que você deixa de ser preto, preta, negro ou negra. Agora, vai também da sua leitura, porque também a gente não vai sair por aí obrigando as pessoas. Nós gostaríamos que todos... Não consegue definir, Rosana. Tem gente que não consegue definir se ela é negra ou não, porque em alguns ambientes ela é lida como branca, né? E aí, de repente, se chega um negro e fala para ela, não, mas você é negra, ou você é negro. A pessoa, ela fala, como assim? Mas, todo mundo sempre me chamou de branco. A pessoa... Então, Cadu, mas aí vem também
toda a construção que essa pessoa tem em termos de negritude. Porque nós veremos pessoas com a pele mais escura, nós veremos pessoas retintas que também não se veem dessa forma. Mas é por conta de quê? Da construção que ela tem em termos de negritude. E é por isso a importância das nossas lives, por isso a importância dos professores, professoras, nos anos iniciais. Por isso a importância dos outdoors, sabe? Com pessoas negras, por isso a importância das cotas, é exatamente para que ninguém se confunda, para que a gente seja humano verdadeiramente respeitada na nossa humanidade. É disso que a gente precisa. Mas sim, passamos uma live sobre colorismo. Importante também. Bom, aqui, ó, Elizabeth Teixeira, a família Teixeira em peso aqui. Realmente é muita dor, muito sofrimento. Vi essa semana uma funcionária que foi acorrentada em Taubaté, ridicularizada e indenizada. Porém, existem sofrimentos que o dinheiro não paga. É isso. Essas cicatrizes, essas marcas que ficam e que nos acompanham. Tá? Existem até estudos que vão falar sobre a mudança no nosso DNA por conta de uma série de vivências, por conta de como nós passamos a existir e como é que nós sofremos as consequências da existência dentro de uma sociedade extremamente racista. Tá? Isso faz com que aquela pessoa que tem a pele um pouquinho clara não queira ser negra mesmo. Porque quem é que quer passar por tanta humilhação? Quem é que quer passar por tanta dor? Vamos parar para pensar. Quem é que quer trocar de lugar com a gente? Quem é que quer trocar de lugar? Não é? E essas dores, gente, essas dores, essas marcas não cicatrizam. Não cicatrizam. Isso nos acompanha. E tem muitas dores que nós temos aqui agora, que nós trazemos de toda a nossa ancestralidade. E é por isso a importância de cuidarmos uns dos outros, umas das outras. Eu até quero aproveitar esse momento para me colocar à disposição, enquanto psicóloga desse povo preto que precisa de um acolhimento, que precisa de uma palavra, que precisa de um afeto. A gente precisa disso. E independe se você é psicólogo, psicóloga, se você é dessa área, mas nós podemos nos acolher. Simplesmente, enquanto você está trançando um cabelo, você tem um acolhimento. Minha irmã está ali fazendo uma unha, fazendo um pé, é um acolhimento. Sabe, que a gente possa se unir no acolhimento do nosso povo, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, para ver se a gente consegue pelo menos reduzir, minimizar todo esse sofrimento, e principalmente nesse momento, tá? Nessa hora da pandemia. Nós precisamos muito, nós precisamos de força diariamente. Sem dúvida nenhuma, Rosália. Vamos terminar os comentários, então? A Thomas falou que nós somos sensacionais. Thomas Felipe, muito obrigado, Thomas. Vocês são sensacionais. É um lindão, né? Beijão para você. Kátia Campos comentou: parabéns pelo trabalho de desconstrução que estão fazendo em Itu. A nossa história sendo contada por nós. Obrigado também, Kátia. A intenção é que todos nós possamos, né, ter vez e voz nesse grupo, e que trocando essas ideias possa se fortalecer cada dia mais, né? Camila Dias comentou o seguinte: é nossa obrigação pontuar a quem diz sempre que ouvimos qual é a origem e peso dessas expressões, a fim de que esta pessoa repense, sinta e decida se seguirá sendo racista ou não. Afinal, o benefício da ignorância não terá mais. Bacana, Camila. Faz muito sentido isso. A gente não deixar passar, né? Não fazer de conta. É que é assim também, viu, Camila? Às vezes é tanta dor, é tanta angústia, é tanta coisa que a gente traz que em alguns momentos a gente vai fazer de conta. Que não é o meu caso, Camila, não é o seu caso, mas alguns de nós, alguns dos irmãos, algumas das nossas irmãs, elas não dão conta, por mais que elas percebam, gente, isso não deveria ser dito, isso não deveria ter sido colocado, não foi uma colocação bacana, porque eu já saí de vários lugares, de várias reuniões, seminários, congressos,
com as irmãs que se aproximam e falam, nossa, se viu a hora que a pessoa falou tal coisa? Gente, como dói. Então, assim, sim, que a gente comece a falar, olha, pensa um pouco no que você está falando, de que maneira você pode afetar as pessoas. É que tem sempre aquele comentário de que, puta, mas vocês também, eu não quero saber. O povo vem com palhaçada para cima da gente, falando, mas vocês também, agora vocês veem racismo em tudo. Nós não estamos vendo racismo em tudo, nós estamos vivenciando o racismo todos os dias, diariamente. Né? São os nossos corpos que são alvejados. Tá? Somos nós, mulheres negras, que sofremos o maior número de violência. Então, não, muita calma nessa hora ao falar com a gente. Ao reivindicar o quê? O que essas pessoas querem reivindicar? Elas vão ouvir mesmo. E a Camila tem razão, sim. É muito importante que pontuemos. Camila, faz muito sentido, sim. Também não dá para ser tão complacente, tão acolhedor, né, Camila? Beta Augusto aqui, ó. Muitas coisas que não conhecia, bom aprender e poder compartilhar por aí. Bacana, né? Olha lá. Então, né? Tá dando certo. Aí, Michel do Vale também comentou, se a conversa é boa, o tempo voa. Nem fale, Michel. A gente tá aqui achando que deu 1 hora e já chegou a 1 hora e meia aí, mas, enfim, a gente vai que vai. E a Tânia tá acompanhando e agradeceu a lembrança aqui. Eu acho só que, Tânia, um beijão para você também. Todos que comentaram. Infelizmente, a gente não consegue ler todos os comentários, né? Então. Pena, não mesmo. Uma pena que deve ter muita coisa bacana aqui. Mas, enfim, ao finalizar, então, sobre alguns termos que eu acredito que não podem também deixar de faltar nessa live aí. Ter o pé na cozinha, né? Ai! Pé na cozinha, pé na senzala. Umbigo na cozinha. Não é pesado isso? Cara, que isso? Que isso, não? Faz isso não. A gente não nasceu na senzala. Eu não tenho nem comentário sobre. Não nascemos na senzala e não nascemos escravos também. Fomos escravizados. Fique claro, né? Fique claro que as pessoas. E que quando elas falem também, né? Que tal pessoa tem um pé na senzala, tem um pé na cozinha, que elas se envergonhem de falar, porque elas têm que se envergonhar. Elas não podem simplesmente falar, se sentir à vontade de falar isso e tá tudo bem, tá tudo legal. Né? E é interessante porque quando essas pessoas falam isso, elas falam achando que tá de boa. Não tá de boa, não. Essa não é a nossa origem. A nossa origem é assim. A gente se dá muito bem na cozinha, assim, porque a gente gosta muito de cozinha, a gente gosta de cozinhar. É também algo que faz parte das nossas raízes. Minha mãe cozinheira, minha sogra. O lugar onde a gente quer estar é na cozinha, falando muito, comendo muito, porque povo preto é assim. A gente come, a gente gosta de comer, a gente gosta de fazer, mas é quando a gente quer, quando a gente está afim. Não quer dizer que a gente tem essa obrigatoriedade. Muita calma nessa hora. Definir os lugares onde nós deveremos estar. Tá? E assim, não, a nossa origem não foi na cozinha, a nossa origem não é na senzala, a nossa origem é em África. E muito respeito com a mãe da humanidade. Sim. Vamos lá, cabelo ruim. Cabelo ruim, Rosário. Gente. Olha, às vezes a pessoa quer suavizar o negócio do cabelo ruim. Que hoje em dia é chato a pessoa falar cabelo ruim, né? É pesado, a pessoa já sente que é ofensa. Então, às vezes, ela fala que os fios são rebeldes, né? Seu cabelo tá uma fuá, né? Seu cabelo parece uma piaçava, carapinha, né? Você tem um cabelo duro, né? Para substituir essa questão do cabelo ruim, quer dizer que o nosso cabelo é ruim, né? E hoje nós temos tanto orgulho, né, Rosália? Vejo você com seus cabelos aí, ó, à mostra, eu também com os meus. A gente muda o cabelo o tempo todo, porque o importante também é isso. É a pessoa não ter a obrigação. Porque, assim, às vezes, não é porque eu sou negra, porque eu me autodeclaro
negra ou preta, que eu também sou obrigada que as pessoas têm o direito, né, de me colocar numa caixinha, né? Assim, então se você é negra, você só vai usar esse tipo de roupa, você só vai ouvir esse tipo de música, e você só vai frequentar esses lugares. Não. Eu, sendo negra, eu tenho todo o direito de ser e de estar, de existir no mundo, de existir aqui nesse plano espiritual da maneira que melhor me convier. Tá? Eu escolho, eu defino, porque também não tem essa coisa de ninguém ficar ditando, viu? Como assim? Você vai definir? Você vai definir onde eu vou e como eu vou? Não, eu decido como eu vou, o que eu quero usar, se eu quero usar cabelo comprido, se eu quero usar cabelo liso, se eu quero usar cabelo loiro, é um direito meu, né? Hoje existem, como é o nome da ilha? Ilhas... como eu queria me lembrar, eu falo tanto o nome dessas ilhas, onde nós temos o povo nós temos um povo falar sobre Nhaca? Negro, não, nós temos um povo negro. Ilha Salomão. Salomão. Isso! Salomão. Tem cabelo loiros. Para também deixar bem evidente que nós não estamos copiando cabelos de europeus. Nós temos também cabelos claros, e nós temos olhos claros, e nós podemos tudo. Se a gente tiver dinheiro para comprar leite, quiser, pode. O que a gente precisa entender é assim, eu não sou, como é que se diz? Eu não sou obrigada a seguir esses padrões. Agora, se eu modifico os meus padrões, que seja porque eu defini assim. E não porque eu faço isso para que você me aceite. Nós temos que nos aceitar. Nós não podemos sair de uma ditadura e entrar em outra, né? Exato. Sair da ditadura do alisar e entro nessa. Não, menos, gente. Menos também. É outra coisa importante, né? Bom, não sou temos... isso. É a maneira como se coloca, né? É a maneira como se coloca. Por exemplo, eu tenho o hábito de utilizar o termo neguinho, neguinha. Eu acabei até de utilizar esse termo. E é interessante porque quando se fala, eu não solto as negras, é sim uma referência às mulheres negras, e no sentido de que, com elas, você fala do jeito que você quiser. E nós, mulheres negras, também utilizamos. É aquela coisa do vício, né? Vício da linguagem, essa coisa do dia a dia, e a gente vai colocando. Aí entra também aquela coisa da intenção, né? Eu costumo dizer, eu sou apaixonada por Caetano, e quando ele canta Ó Neguinha, é para mim, sabe? E de boa. E de boa, né? Então, é muito isso, essa coisa da intenção. Mas, na maioria das vezes, quando esse termo é utilizado, é para depreciar. É para depreciar. Com a mulher negra pode ser feito qualquer coisa, isso. E com aquela mulher que está emitindo aquele pronunciamento não se pode, né? É uma loucura isso. Bom, agora, para finalizarmos, então, a live, olha, chegamos aí aos termos finais. Bom, quando a gente fala em questão de ser pejorativa a palavra negra tem muitos sentidos pejorativos, mas a palavra preta também. Olha só que loucura, né? Então, não é só a questão do negro ou negra que é utilizada de forma pejorativa, a palavra preta e preto também é utilizada. Então, é o que nós falamos no começo da live, no meio da live, vamos falar sempre. É a ressignificação dessas palavras, né? É o modo como nós vamos utilizar e sempre nos atentando a que intenção as pessoas estão utilizando na hora de falar conosco, né? Então, por exemplo, a coisa está preta, né? Quer dizer que está isso ruim, né? Serviço de preto, né? Quer dizer que é um serviço mal feito, né? Um trabalho realizado de forma incorreta, né? Por exemplo, mercado negro, magia negra, lista negra, ovelha negra, né? São palavras que são todas essas associadas
a coisas negativas, né? A ovelha negra é a pessoa da família que destoa da família, né? A pessoa que só apronta, a pessoa que faz tudo errado, né? O mercado negro é o mercado clandestino, né? É onde Isso. tem os produtos legais, né? A magia negra é a magia que é feita para o mal, né? Para prejudicar uma pessoa. Lista negra é uma lista onde você coloca as pessoas que não são seus amigos, né? Que são seus inimigos, né? Que te fizeram mal. As pessoas do Querem mal. ficar, né? Então, uma lista negra. Olha que loucura, né? E aí, em contrapartida a esses termos, quer falar alguma coisa sobre algum desses termos, Rosália, ou sobre todos? Eu quero falar um pouquinho sobre ressignificá-los, né? Porque se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Eu postei esses dias no meu Instagram, quanto mais as ovelhas leem, mais negras elas ficam. E eu penso que a gente dá conta de ressignificar todas essas palavras. A ovelha negra, no caso, é aquela pessoa que se destoa, que faz diferente mesmo, e que não fica seguindo ali com um cabresto ou qualquer coisa desse tipo que possa limitá-la. Eu penso que a gente pode modificar, eu penso que a gente pode ressignificar essas palavras. Quando você falou sobre a lista negra, eu me lembro, o Juarez, que eu não sei, seria tão bom se o Juarez estivesse aí. Eu me lembro de um momento que nós tivemos a lista negra, e esta lista negra era uma lista de telefone onde nós tínhamos empreendedores e empreendedoras negros e negras. Eu devo ter até guardado em casa. Muito bacana, muito bacana. Então, é isso também, que nós comecemos a nos movimentarmos no sentido de modificar alguns termos que são racistas, sim, que na maioria das vezes são utilizados de uma maneira pejorativa para ofender, e que a gente comece a ressignificar tanto quanto nós estamos ressignificando as palavras pretos e pretas, negros e negras. Eu deixei por último, Rosália, que eu acho que esse termo é um termo que nós vamos concordar que não deve mais ser usado, esse. Por último, porque muita gente utiliza, já falaram para mim, eu já ouvi pessoas falando do meu lado, né? Então, por exemplo, esses tempos na escola, eu peguei alguns alunos falando, tem neguinho que brinca, tem neguinho que, né? Então, usando, né, uma expressão pejorativa, né, em relação ao negro. Ao mesmo tempo, tem gente que usa a questão da inveja branca, que não é uma inveja tão assim. Esse é o termo que eu deixei por último, né? Então, a inveja branca é uma inveja que não é tão ruim assim, é uma inveja boa, uma inveja positiva, né? Então, como que uma inveja pode ser positiva? Já começamos por aí, né? E outra, a outra inveja era preta, então, se tem uma inveja branca, outra inveja era preta. Eu nem sei se a outra inveja era preta, mas observe que sempre que se coloca o termo branco é para as coisas bacanas, para as coisas legais, para as coisas boas. Então, branca da paz. Galinha preta e uma pomba. Sim, sim, né? E é isso que é interessante. A partir do momento que nós já demos conta de perceber que existe uma estrutura racista montada aí, a gente vai refletir muito mais. Mesmo que ninguém nos dê um puxão de orelha, que é aquilo que nós concordamos com a fala da Camila, nós vamos sim parar para pensar a partir dessa live e de muitas outras que eu sei que existem e que vão falar a respeito, e nós vamos reconsiderar as nossas falas, que nós passemos a escutar antes de falar, que nós demos atenção às nossas falas, porque sim, com uma palavra eu posso afetar e muito, de uma maneira nada bacana, de uma maneira nada legal, uma pessoa, um ser humano. E eu preciso tomar cuidado com isso. Sem dúvida, Rosália. Acho que a live de hoje foi resumida em tudo isso que você falou agora. Temos que finalizar, né? Agradeço em nome de todo mundo aí. Se você quiser continuar conversando, a gente pode conversar aí, entendeu? E falar de
de outros termos, enfim. Mas para a galera, né, acho que tenho muito a agradecer você, em nome, acho que de todos os pretos de Itu, né, da administração e tudo mais. O Léo, dessa vez, né, não trabalhou como apresentador, me jogou aí nesse fogo e também tenta falar sobre a questão dos, mas eu me senti muito honrado por estar na sua presença, por falar sobre esse tema que eu acho muito importante, né? E nós através das nossas falas, provamos que realmente é importante essa reflexão, né? Ressignificação de alguns termos, outros termos, a pessoa pode tentar abolir aí até do seu vocabulário, né? Porque realmente não são legais e acabam nos ofendendo, né? De uma forma ou outra aí. Então, eu quero agradecer muito pela sua presença, pela sua participação. Eu espero que todos aí que acompanharam a live tenham gostado, né? Que tenha sido o mesmo sucesso que as outras foram, né? E sempre ouvindo o que as pessoas vêm sugerindo para nós, para que nós possamos trazer os diversos temas aí, que tem muita coisa sobre a nossa negritude, sobre a nossa pretinhosidade, como você falou, que nós precisamos trazer à tona e falar, sabe? Então, durante a semana nós postaremos alguns conteúdos nas nossas redes sociais sobre esses temas, tá? E falando aí para o pessoal que está no grupo, né? O pessoal que está no grupo, que convide outras pessoas negras a participar, pessoas da sua família, para o pessoal curtir também, o pessoal do grupo, né? Curtir a página, porque nós temos menos curtidos na página do que no grupo. Então, quer dizer, pessoas estão no grupo e então dá uma curtidinha lá, porque só assim a gente se fortalece, não é por hype, né? A gente não vai ganhar nada com isso, com essas curtidas, mas é no sentido de fortalecer mesmo. Temos também a nossa página no Instagram, @PretosDeItu. Então, Pretos de Itu no Facebook, página e grupo, Pretos de Itu no Instagram e Pretos de Itu mostrando a sua cara a cada semana aí para vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela live maravilhosa e até a próxima, minha gente. Obrigado, Rosália. Um beijão no seu coração. Valeu. Gratidão. Muita luz. Amém. Amém.